E hoje nós vamos falar de como atrair, conquistar, mas principalmente como fidelizar o cliente lá na sua loja física. E aqui conosco ele que é instrutor do Sebrae Santa Catarina e também professor universitário, Marcelo Rezende Mello. Marcelo, existe um passo a passo para que a gente consiga chegar à tão sonhada fidelização? Primeiro é preciso atrair, posterior conquistar. Isso, exatamente. O que a gente... Hoje fala-se muito nessa questão da fidelização, e a fidelização nada mais é do que um processo, ou seja, tem um início, um meio, um fim. Então, uma das questões assim que eu diria, cruciais seria o quê? Você tem que começar a conhecer melhor esse cliente. A gente fala muito assim, eu quero satisfazer determinada pessoa, por exemplo. Mas parte do pressuposto que para que eu consiga satisfazer essa pessoa, eu tenho que saber minimamente alguma coisa dessa pessoa. Então o processo de fidelização envolve, acima de tudo, uma busca incessante de dados, de informações, não necessariamente do cliente específico, mas daquele segmento, para que você consiga atrair esse pessoal, esse cliente para dentro do seu estabelecimento, e aí você vai então ajustando essa comunicação. E quais são as principais reflexões, então, em relação a esse processo de fidelização? O primeiro passo que a gente tem que analisar é definir bem assim, qual é o público, qual é o segmento do seu estabelecimento, do ramo que você atua. Entender melhor esse cliente que faz parte desse segmento. Buscar atraí-lo através, digamos, das mídias mais convencionais aí que a gente vê, desde outdoors, propagandas, enfim, para trazer ele para dentro do seu estabelecimento. Uma vez estando dentro do seu estabelecimento, aí a gente entra dentro de uma outra etapa, que começa com o atendimento, aquele atendimento mais personalizado, mais atencioso, passa necessariamente também por uma equipe interna de vendas treinada, conhecedora do que está sendo trabalhado, ofertado pela empresa, porque isso dá uma credibilidade maior e, consequentemente, uma segurança maior para o cliente. Marcelo, infelizmente o momento atual não é dos melhores para a economia brasileira, o que reflete negativamente nos nossos negócios e principalmente no varejo, Então essa questão de seguir o passo a passo desses processos é de extrema importância, em especial nesse momento. Exatamente. Quando a gente fala também de cliente, a gente vê muito assim o cliente fiel, digamos, e o cliente transitório. E aí quem é que vai dar essa sustentação maior, principalmente na conjuntura atual? É aqueles clientes que nós entendemos que existe já um processo em andamento de fidelização. E como é que você nota isso? É aquele cliente que já comprou de você, que volta a comprar, é aquele cliente que muitas vezes indica você que eu digo, o seu estabelecimento, para outros clientes. Então isso demonstra a importância dessa estratégia mercadológica. Porque o transitório é aquele cliente que muitas vezes vem só na liquidação, vem só na promoção, mas ele está única e exclusivamente atrás de preço. Por causa de R$1, ele vai no outro estabelecimento, que a gente diz, Marcelo, ter poucos clientes fiéis ou devemos ter muitos clientes sempre novos nas nossas lojas? O que é melhor nesse processo? Eu diria que, na verdade, é importante ter, num primeiro momento, muitos clientes, que daí você tem uma maior quantidade. Em cima dessa maior quantidade, você começa, então, um processo para tentar fidelizar ele. Então, para você fidelizar cada vez mais clientes, você tem que, de um outro lado também, ter cada vez mais essa busca de clientes. Você tem que meio que uma balança, eu diria, Tem que estar trabalhando esses dois aspectos. Eu acho que não é nem 8 nem 80, Ou seja, ou é um ou é outro. Tem que mesclar. Então nós podemos dizer que o processo de fidelização é um sonho possível, mas existe muito trabalho e principalmente treinamento das equipes. Com certeza, exatamente isso. Não tem como fugir desse viés aí. Não tem como. A gente muitas vezes diz, uma outra questão que tem que se detalhar também é a seguinte: a gente fala muito assim, para fidelizar tem que ter um bom atendimento. Tá, mas eu tenho que definir lá no meu estabelecimento o que é um bom atendimento. Isso tem que ficar claro para todos. Não adianta eu falar em bom atendimento e prometer que eu vou entregar
sei lá, digamos um eletrodoméstico para o meu cliente na segunda e entregar na quarta, né? Então, quer dizer, esse atendimento hoje ele tem um aspecto mais abrangente. E aí tem toda essa questão. O estabelecimento tem que ter os seus processos bem definidos, a sua equipe bem treinada, né? Isso não tem como fugir. Marcelo, então, para encerrar, vamos deixar algumas dicas básicas, então, para aquele empresário que está nos assistindo e que busca constantemente melhorar todo esse processo de atrair, conquistar e fidelizar o seu cliente. O que é básico hoje para ele chegar nesse tão momento sonhado, né, da fidelização? Eu diria que ele tem que seguir o que muito se diz, que é a questão da escada da lealdade. Então ele começa com os clientes possíveis, ou prováveis, melhor dizendo, que é aquele cliente que ainda não conhece a empresa, mas você quer buscar ele de alguma forma, mas ele nunca viu falar da sua empresa. É o cliente provável. Depois ele vai para um segundo degrau, que ele se torna um cliente potencial, que seria o quê? Seria aquele cliente que já ouviu falar de você, da sua empresa, seja no jornal, seja no rádio, no carro de som, enfim, mas ele não comprou ainda. Então esse é o cliente potencial. Depois ele iria para um outro degrau, que seria o quê? O experimentador, ou seja, ele vai lá e efetivamente faz uma compra. Então ali já começa a haver um certo relacionamento. Se essa compra se ele logrou êxito, se ele ficou satisfeito, ele entra num outro estágio, que é a recompra, quer dizer, ele volta a comprar novamente. Uma vez que ele voltou e foi novamente, teve as suas necessidades atendidas, teve um ótimo atendimento, ele se torna, então, ele começa a repetir isso seguidamente, e aí nós podemos caracterizá-lo como um cliente fiel. Espero que vocês possam aplicar pelo menos um pouquinho destas importantes estratégias lá no seu negócio para melhorar ainda mais as suas vendas. E não se esqueça, treinar a sua equipe é fundamental para o sucesso da sua empresa e também a manutenção viável do seu negócio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desta semana. Um forte abraço para você e a gente se vê quarta que vem. Até mais!